Pessoal, boa noite. Hoje é 3 de julho de 2018, um dia antes da independência dos Estados Unidos. E hoje eu vou falar num assunto que já gerou muita controvérsia, mas é um assunto bem interessante, que fala sobre os gigantes. Qual foi a razão que os gigantes existiam? Tudo nessa vida tem que ter uma estratégia. Não sei se vocês lembram lá do Capitão Nascimento no filme, ele citando estratégia, o grego, strategy no inglês. Então, tudo nessa vida tem que ter estratégia. E o propósito de Satanás e desses anjos caídos era de corromper a raça humana para evitar que o Messias viesse. E isso evitaria o próprio destino de Satanás e possibilitaria que Satanás e o seu reino mantivesse controle sobre a terra indefinidamente. Ou seja, a gente já falou que Satanás era o primeiro ditador da terra e na invasão dele ele perdeu essa posição. E essa posição foi dada a Adão, que também caiu, logo essa posição voltou para Satanás. Então, a estratégia dele agora era corromper a raça humana com esses anjos caídos, junto com as mulheres, as filhas dos homens, para poder assim estabelecer o reinado dele indefinidamente. Foi dito para Adão que a semente da mulher iria derrotar a Satanás e restauraria o domínio do homem, como a gente vê em Gênesis 3:15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a única maneira que Satanás poderia evitar essa derrota prevista era corromper a linhagem de Adão. E para realizar esse evento, ele enviou esses anjos caídos, como a gente vê em Gênesis 6:1 e 4, assim criando nações gigantes e assim através deles concluindo esse plano. Existem 2 episódios de anjos caídos que são ensinados na Bíblia. 6 e 4, né, diz que havia gigantes na terra naqueles dias, antes do dilúvio, e também depois disso, após o dilúvio, quando os filhos de Deus, esses anjos caídos, vieram às filhas dos homens e tiveram filhos com eles. Assim, essas filhas de Caim, Sete e outros. Agora, vale a pena lembrar que a Bíblia Septuaginta ela foi traduzida, que esses filhos de Deus foi traduzido como anjos caídos. Mas, com o tempo, essa Bíblia Septuaginta ela foi perdendo uma certa credibilidade, então eles decidiram traduzir filhos. Então vamos lá. Satanás ele quase foi sucedido nesse plano durante esse primeiro episódio, pois toda a carne da terra havia se corrompido e todas essas multidões, todos eles tinham sido dominados por esses anjos caídos, e Noé com seus filhos eram justos em suas gerações e eram os únicos que não tinham se corrompido a linhagem de Adão, e iriam ser preservados pela arca, como a gente vê em Gênesis 6:8 a 13, 1 Pedro 3:19 e 20. O principal propósito, o objetivo do dilúvio foi em fazer que essa corrupção satânica parasse, destruir esses gigantes e preservar essa linhagem pura de Adão, assim
o plano divino lá de Gênesis lá poderia ser completado. Essa primeira derrota de Satanás no dilúvio não impediu que ele tivesse uma segunda tentativa de impedir o Messias, o Redentor, e assim tendo sua queda final. Agora ele tinha uma vantagem. Ele pensou, bom, essa segunda tentativa que eu vou tentar na linhagem de Adão estava dentro de 8 almas antes do dilúvio. As suas oportunidades agora seriam bem maiores quando Deus prometeu que não enviaria nenhum outro dilúvio, assim inundando a terra. E essa é a razão que esse segundo grupo de anjos caídos se casaram com essas filhas dos homens, fazendo assim mais uma união que produziu mais gigantes que corriam sobre a terra da promessa. E essa semente deveria nascer antes de Abraão. Limitando a promessa de não haver inundação, Deus teve que destruir os gigantes por outra maneira. Agora, então, pensem bem. Muitos aí críticos dizem que a nação de Israel entrava nesses arraiais, nesses lugares e matavam todo mundo e pegavam as mulheres virgens, assim cometendo atrocidades. Ou então a limpeza de etnia, né, como a gente chama aí no inglês. Mas a razão é uma razão totalmente diferente. Que essas mulheres virgens, elas não tinham relações com esses anjos caídos. Ou seja, elas não poderiam produzir anjos caídos. E já outras pessoas que tinham relações com esses anjos caídos eram mortos. Tudo bem. Isso aí explica por que essa razão. Assim como ele ordenou Israel matasse a cada um deles, até o último homem, desde a mulher até a crianças. Agora, logo o Redentor, o Salvador vindo, ficou evidente que Satanás tinha sido derrotado nessa segunda estratégia dele. E assim fica claro nas Escrituras que havia gigantes na terra antes e depois do dilúvio, e que eles vieram de uma união de anjos caídos e as filhas dos homens. Os dias de Noé, antes do dilúvio, havia gigantes naqueles dias, e também depois disso, ou seja, após o dilúvio. Assim, o Redentor vindo, Satanás teve que novamente mudar a sua estratégia, assim tentando assassinar o menino Jesus.